Olá, que prazer estarmos juntos para esse momento de adoração. A adoração é o seu encontro com a palavra de Deus. E eu quero tratar com você uma série muito especial sobre os ensinos de Jesus. E no programa de hoje eu quero tratar sobre o que Jesus ensinou sobre o plano da redenção. Não saia daí não, porque vale a pena saber o que Jesus ensinou sobre o plano da redenção, a missão de Cristo. Eu quero compartilhar com você um presente muito especial. Estou falando da revista Esperança Eu Creio. No que eu creio? Eu creio nos ensinamentos da palavra de Deus. E você pode receber isto aqui gratuitamente, acessando o seu WhatsApp, que é 12 98244 4449. E olha, se aparecer um link aí, não se preocupe não. Basta você escrever no seu WhatsApp que você quer ser atendido pelo WhatsApp. E aí alguém assim muito carinhoso, com o coração na boca e no sorriso, vai atender você com o maior prazer e vai enviar gratuitamente para você a revista, essa revista fantástica, Esperança Eu Creio. Bênçãos para você. Você se sente perdido? São tantas afirmações por aí sobre Deus e a Bíblia que não sabemos qual o caminho certo a seguir. Chegou a revista Esperança Novo Tempo, Eu Creio, que traz com clareza as verdades que um cristão deve seguir. Peça em novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 12 982 44 4449. Eu queria dizer que pregar é uma das coisas mais maravilhosas deste mundo aqui. Sabe por quê? Porque nós não pregamos nós mesmos, nós pregamos Cristo, nós pregamos a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu aprendi de Jesus através da palavra de Deus nestes mais de 60 complementos do estudo da Bíblia. Porque eu estudei a Bíblia já mais de 60 vezes durante a minha existência. Claro que eu estou atrasado, porque com 69 anos, eu deveria já ter lido a Bíblia 69 vezes, mas eu já li um pouquinho mais do que 60 e eu estou muito feliz e agradecido a Deus, aprendi muitas coisas. Quando Jesus diz algo, é porque é muitíssimo importante. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda a Bíblia. Mas imagine só, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus também é a palavra de Deus. Então dá a impressão de quando Jesus fala, dá a impressão que é duas vezes a palavra de Deus. Por quê? É a palavra de Deus falando a palavra de Deus. Claro que isso parece uma bobagem, mas isso é muito forte para mim. E eu creio que é muito forte para você também. Veja o seguinte, eu quero tratar de 4 temas. Hoje eu quero tratar sobre o que Jesus ensinou sobre o plano da redenção. Qual é a missão de Jesus? Mas eu vou tratar também sobre o que Jesus ensinou sobre a vida religiosa. Porque há muitas pessoas que querem fazer a vida religiosa do jeito que elas entendem. Mas a vida religiosa deve ser do jeito que Deus entende. E eu vou tratar também sobre o que Jesus falou sobre a vida eterna. Quando começa a vida eterna? Como é a vida eterna? E também vou tratar sobre o meu assunto predileto, que é sobre a volta de Jesus. Então, hoje vamos tratar sobre o que Jesus ensinou a respeito do plano da redenção. Eu vou usar 2 episódios bíblicos, porque eu sou um homem de Bíblia.
Claro que eu já li inúmeros livros, e eu não vou ficar falando aqui quantos livros eu já li, porque o que importa aqui é o Senhor Jesus, é a Bíblia, isso é a missão da adoração. A adoração é eu com a palavra de Deus, você com a palavra de Deus, nós com Deus, isso é adoração. Então, mas muitos livros que eu li, importantes, mas só tem um livro que dorme na minha cabeceira, é a Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui, e ela está aberta no primeiro episódio que eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar um pedacinho da história do encontro de Zaqueu e Jesus. Jesus e Zaqueu. Veja que eu estou fazendo assim, né? Jesus e Zaqueu. Porque Zaqueu estava em cima de uma árvore. Está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e eu peço que você encontre aí na sua Bíblia, que pode ser uma Bíblia de papel assim, pode ser num tablet, pode ser num smartphone, pode ser no computador, tudo é Bíblia. Mas é importante ler a Bíblia, porque nós temos que confiar na Bíblia, não no que as pessoas falam, ok? Claro que há pessoas de caráter ilibado que merecem confiança, mas a palavra de Deus é soberana. E aqui na Bíblia diz assim, Lucas capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Isto aqui quer dizer que ele era cobrador de impostos. Bem, a palavra diz que ele queria ver Jesus, é o verso 3. Mas ele era de pequena estatura e não podia vê-lo por causa da multidão. E então correu adiante e subiu a uma figueira, um sicômoro, para ver Jesus, pois Jesus estava passando por ali. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, diziam eles. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, estou dando a metade dos meus bens para os pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é incrível. E eu amo a palavra de Deus porque ela me dá, assim, inspiração para pensar numa porção de coisas. Eu tive o privilégio de estar na antiga Jericó algumas vezes. É um lugar fantástico, onde você revive as histórias da Bíblia, você que lê a Bíblia, vale a pena. E existe na entrada de Jericó um sicômoro, e há alguém que cuida daquela árvore. Esse alguém diz que aquela árvore é a mesma que Zaqueu subiu. Nós não temos essa informação, é claro. Se a árvore é a mesma ou não, não tem importância nenhuma, mas o que importa é que Jesus se encontrou com Zaqueu e ele estava sobre uma árvore. Às vezes nós precisamos tomar alguma atitude para nos encontrarmos com Jesus. Pensa bem, Zaqueu era um homem rico, um homem de influência, importante. Ele queria ver Jesus. Sabe o que acontece quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós temos um encontro com Ele? Acontece a salvação. Mas se eu tivesse que resumir a missão de Jesus, tendo como base, tendo em vista a experiência dele com Zaqueu, eu diria só uma frase. Eu diria que a missão de Jesus é buscar e salvar o perdido. Pensa bem, nós vivemos num mundo que foi sequestrado por causa do pecado. E esse mundo sequestrado, ele está cheio de horrores. Às vezes nós pensamos que Jesus veio aqui para nos livrar de uma enfermidade, ou de uma dívida, ou de alguma coisa assim. Claro que quando nós estamos com Deus, as coisas fluem mais naturalmente, evidentemente. Mas a vinda de Jesus não foi para resolver os nossos problemas temporais. Preste muita atenção.
A vinda de Jesus foi para resolver o nosso problema eterno. O que é que ele falou no final da história de Zaqueu? Ele disse, hoje houve salvação nesta casa. Esse também é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se um dia perguntarem para você, qual é a missão de Jesus? Você pode responder com uma passagem bíblica. Você pode dizer, buscar e salvar o perdido. Preste muita atenção nisso. Sem Jesus, nós estamos no escuro. Sem Jesus, nós estamos perdidos. Sem Jesus, nós estamos mortos. A verdade é que quando nós estamos longe de Deus, nós estamos perdidos, cegos, mortos. Você lembra da história do filho pródigo? Quando o irmão mais velho ficou aborrecido porque o pai deu uma festa, que o mais novo voltou para casa, depois de ter esbanjado, gastado a fortuna, o irmão ficou triste e o pai falou, filho, você está sempre aqui comigo, mas esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele não estava fisicamente morto, mas estava espiritualmente morto. Sabe por quê? Porque longe de Deus, você pode estar andando onde você quiser. Você não passa de um cadáver ambulante. Você está morto espiritualmente. Sabe por quê? Porque vida só existe em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. E quando nós estamos conectados com a fonte da vida, nós temos vida. Mas por que Zaqueu procurou ver Jesus? Zaqueu procurou ver Jesus porque ele tinha uma curiosidade, um desejo. Você sabia que foi Deus que plantou essa curiosidade no nosso coração? Que foi Deus que plantou esse desejo no nosso coração? A palavra de Deus diz em Eclesiastes que Deus plantou a eternidade dentro de cada um de nós. Com a minha idade eu já vivi muitas experiências e já atendi muitos casos e eu vejo a diferença entre uma pessoa que tem Deus e uma pessoa que não tem Deus. Uma pessoa que se relaciona corretamente com Jesus e uma pessoa que não se relaciona corretamente com Jesus. Há uma diferença incrível. Por quê? Porque aquela fagulha de eternidade se apagou do coração. Deus plantou isso em nós. E ao nós nos aproximarmos de Jesus, é como se fosse um imã. Você não fique aborrecido de eu traduzir em linguagem simples as coisas difíceis, mas eu quero que todos entendam. Quando nós nos aproximamos de Jesus, através do Deus Espírito Santo, que é aquele que conduz a igreja, esse imã espiritual, ele nos move. E então, essa fagulha de eternidade que Deus plantou dentro de nós, ela prospera, ela viceja, ela cresce. E já percebeu que às vezes a gente diz que tem saudade do céu, saudade da eternidade? Nós nunca vimos a eternidade, nunca vimos o céu, mas nós temos saudade. Especialmente quando nós perdemos alguém muito querido, você perde o pai, ou a mãe, ou um filho, ou sei lá, alguém, e você diz assim, bem que Jesus poderia voltar logo, não é? Porque Deus plantou a eternidade dentro de nós. E para que essa eternidade floresça, brilhe, nós temos que ficar perto de quem é vida. Deus é vida. Zaqueu queria ver Jesus. Eu creio plenamente, o que vou falar aqui é do meu coração, ok? E eu não sei falar de outro jeito, né? Eu creio plenamente que Zaqueu havia ouvido João Batista pregar. E ao ouvir João Batista pregar, despertou no coração de Zaqueu essa fagulha de eternidade. E ele ficou com vontade de ver Jesus. Eu vou ensinar para você um negócio aqui muito legal. Jesus é o irresistível, sabia? E quem se aproxima dele não resiste. Quem se aproxima dele quer imitá-lo. E tem mais uma coisa.
Quando você está com Jesus, assim como Ele é irresistível, Ele torna você irresistível também. E eu não estou falando nos aspectos desta vida aqui, não. Eu estou falando nos aspectos espirituais. Lembra quando Moisés descansou e Josué assumiu o lugar de Moisés? Deus apareceu e falou: ô filho, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. E você será irresistível. Ninguém poderá resistir você. Irresistível para quem está perto de Deus. Porque quem está perto de Deus se torna uma influência divina para transformar vidas, para transformar corações. Zaqueu queria ver Jesus. Eu fico imaginando aqui, fico pensando aqui que na hora que Jesus parou debaixo do sicômoro, da figueira onde Zaqueu estava, onde havia subido, o coração de Zaqueu acelerou. Primeiro ele queria ver, agora Jesus para embaixo dele, ali, no visual. E aí Jesus, ele olha para cima, e ao ele olhar para cima, os olhos de Zaqueu e os olhos de Jesus se cruzaram. E aquele coração que estava batendo forte agora dispara. Deu uma arritmia profunda, no mínimo. E para que a história ficasse mais linda, Jesus não apenas levantou a cabeça e olhou, mas o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Eu vou almoçar com você hoje, eu vou lanchar com você, eu vou comer na sua casa. Tem duas coisas incríveis nessa história. Além dessas duas coisas incríveis, eu posso citar outras, mas deixa eu citar uma antes das duas incríveis. Deus sabe o seu nome. Deus sabe tudo a respeito de você. Os seus problemas, suas preocupações, seus sonhos, estão todos patentes diante de Deus. Ele sabe até quantos fios de cabelos nós temos na cabeça. Mas duas coisas muito interessantes que aconteceram nesse episódio. A primeira delas, Zaqueu é o único da Bíblia toda que se aproximou de Jesus e não pediu nada. Já percebeu? A mulher com fluxo de sangue queria ser curada. Jairo queria que Jesus fosse lá para cuidar da filha, que acabara morrendo. As irmãs de Lázaro queriam que ele fosse ressuscitado. E Zaqueu, ele só queria ver Jesus. Às vezes nós precisamos parar de pedir coisas para Jesus. Nós precisamos pedir a pessoa dele. Nós não precisamos querer coisas, nós precisamos querer a pessoa. No dia que eu falar sobre a volta de Jesus, eu vou dizer uma frase que vou adiantar agora para você. As pessoas estão esperando um evento. Fantástico evento. Eu não estou esperando nenhum evento. Eu estou esperando uma pessoa. Jesus Cristo. Sabe quem me ensinou isso? O Espírito de Deus me ensinou isso na palavra. Quando Jesus falou que vem outra vez, ele falou, eu venho de novo. Eu é a pessoa. Então, às vezes, como religiosos, nós tergiversamos sobre coisas impróprias. Zaqueu não queria nada além de ver Jesus. E segunda coisa espetacular, em toda a Bíblia, Jesus é o único indivíduo, esse é o único episódio em que Jesus se autoconvida, se convidou para ir comer na casa de alguém. Hoje, se isso acontecesse, de a gente chegar na casa de uma pessoa e falasse assim, olha, eu vim aqui comer, causaria um transtorno, um tumulto, uma preocupação, em algumas famílias muito mais. Mas em algumas seria uma alegria. Por exemplo, eu sou de ascendência italiana. Na nossa casa sempre tem comida. E a gente gosta de comer. E eu gosto de comer como gosto de fazer. Tanto é que eu sou formado em gastronomia também. Se você chegar numa casa de ascendência italiana, você vai ter comida, certamente.
E sempre a comida é com exagero. E quando a família é cristã, é mais exagero ainda, né? Mas Jesus se convidou para ir comer na casa de Zaqueu. Nessa história, o resumo da missão de Cristo é buscar e salvar o perdido. Rapidamente deixo apresentar o segundo episódio, o encontro de Jesus com Nicodemos. Esse encontro incrível está no Evangelho de João. E esse encontro, que está no capítulo 3 do Evangelho de João, eu poderia dizer para você também numa frase qual é a missão de Jesus, qual é o resumo do plano da redenção. Primeiro que Jesus falou para ele assim, olha, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado. Quem nele crê tem vida eterna. A salvação, a vida eterna, ela tem a ver com Jesus. E no Antigo Testamento a salvação era pela graça. E no Novo Testamento a salvação é pela graça. A salvação nunca foi pela lei, em momento nenhum da história, sempre pela graça. Apenas que os do Antigo Testamento esperavam a primeira vinda do Salvador. E nós estamos já depois da primeira vinda. Bem, eu estava pensando aqui que quando Jesus foi falar com Nicodemos, foi um momento muito especial. Primeiro que foi de noite. Um mestre procurando o grande mestre. Nicodemos queria conversar sobre algumas coisas teóricas. E Jesus foi no âmago da questão. Primeiro Jesus falou sobre o Espírito Santo. Está aqui na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3. Quando Jesus esteve aqui, ele disse que rogaria ao Pai e eles enviariam um outro Consolador. Eu quero dizer a você o seguinte, eu creio plenamente que nós precisamos estudar um pouco mais sobre o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo. Porque é Ele quem é o líder da igreja nessa dispensação. Jesus está no santuário celestial como nosso sumo sacerdote, como nosso intercessor. E quem comanda a igreja de Deus aqui na terra é o Deus Espírito Santo. E Jesus falou isso para Nicodemos. Depois Jesus falou da serpente, como ele seria crucificado, ele atrairia todos a si mesmo. E depois ele falou aquela frase que todos vocês sabem de cor, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos ficou de boca aberta. Mas Jesus falou uma coisa a mais. Ele falou, olha, Deus enviou o seu Filho ao mundo, foi para salvar o mundo, não foi para condenar o mundo. Quem nele crê, não é condenado. Quem crê, já está condenado. Junta essas duas ideias, por favor, junte essas duas ideias, só essas duas. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, e agora para Nicodemos ele fala assim, e quem nele crê, não é condenado. Tem vida eterna. Está tendo um julgamento. Se você não é condenado, é porque você é absolvido. E quer saber por que você não é condenado? Porque quem foi condenado no seu lugar foi o Senhor Jesus. Quando nós lemos Isaías 53 e nós entendemos que Ele carregou sobre si as nossas dores, que Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades, nós entendemos que Jesus pagou o preço para a nossa redenção, o preço da nossa salvação. E agora ele diz assim para Nicodemos, quem nele crê, não é condenado. Por que quem nele crê não é condenado? Porque esse é o centro do plano da redenção. O inimigo, ele pecou, corrompeu-se, foi para o Éden, destruiu os nossos primeiros pais, fazendo-os separarem-se de Deus. Jesus foi prometido. Os profetas escreveram, ele veio, ele cumpriu a sua missão,
E quando estava pronto para entregar o seu espírito, ele disse: Pai, a dívida está paga. Eu vou dizer para você uma coisa que está aqui dentro do meu coração. É muito singela, mas é muito sincera. Às vezes as pessoas pensam que eu sou muito bom, que eu sou um santo. Eu não mereço ser salvo. Eu sou um pecador. Mas quando eu olho para Jesus e eu o aceito como meu Salvador e Senhor da minha vida, eu não vou me perder jamais. Sabe por quê? Porque Ele é justo e santo. E Ele oferece a sua justiça para mim. Hoje Ele está querendo oferecer a justiça divina para você, Jesus. Que tal? Você vai aceitar? E se você aceita isso, eu quero orar com você agora. Mas antes, eu preciso falar algo muito importante para você. A palavra de Deus diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Mas o mesmo verso diz que o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o suprassumo do plano da redenção. Nós estamos devendo, mas Jesus pagou. E, portanto, nós temos direito à salvação porque Jesus comprou esse direito. Eu fico imaginando que não deve ter sido fácil para Jesus pagar a conta de todos os que nele creem, não é? Ele pagou a conta de todo mundo, infelizmente nem todos aceitam. Naquele momento em que ele entregou o seu espírito, e a Bíblia diz que ele gritou: está consumado, ele estava dizendo para o Pai: Pai, eu paguei a dívida completamente. A sua dívida está paga, a minha dívida está paga. Eu não preciso mais sofrer, Jesus já me perdoou, Ele já pagou. E a expressão que ele usou, tetelestai, quer dizer que a dívida está paga para sempre, que ela não volta nunca mais. Isso é graça, gente. Quando nós falamos do plano da redenção, o que Jesus nos ensinou é simples. Veio buscar e salvar o perdido para não sermos condenados. Em breve Ele virá e nos levará para a eternidade. E nós vamos juntos. Não é porque somos melhores do que os outros. Não é porque somos cristãos. Não é porque somos de uma família. Não é isso, não é aquilo, ou somos de uma igreja. Não. É porque nós cremos em Jesus. E todo aquele que crê tem nele a vida eterna. Agora é hora de orar. Eu quero convidar você a abrir o seu coração, aceitar o plano de redenção. Aceite Jesus. Ele é o verdadeiro sacrifício. Por isso João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer limpar você. Ore comigo, por favor. Querido Deus, nosso Pai, entregamos o nosso coração. Movidos pelo Deus Espírito Santo, aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Eu peço que o Senhor nos abençoe de uma maneira grandiosa, para que quando Jesus em breve regressar, nós tenhamos a alegria de ir com Ele para a eternidade. Que a Tua bênção repouse sobre todos nós, sobre cada adorador. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que prazer, que privilégio estar com você. Adoração é o seu encontro com a palavra de Deus. Aqui do fundo do coração, desejo uma bênção grandiosa sobre você, sobre sua família. Que todos tenham a graça do Senhor e vamos continuar juntos, porque muito em breve Jesus virá para nos buscar. Bênçãos para você e para a sua família.